Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso programa Entre Linhas, com os bastidores da notícia, as principais informações de hoje para você, transmitindo através da Prudente News e também aqui da TV Brasileira. Muito obrigado a você que nos acompanha e conosco os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Aline Scarelli e também Divaldo Ceresini, para comentar as principais informações de hoje. Muito obrigado a você pela audiência. A gente começa com essa informação que está no site prudentenews.com.br. O estado de São Paulo está iniciando hoje a vacinação com o primeiro lote da Pfizer. A partir, então, de hoje, a capital paulista vai dar continuidade à campanha de vacinação contra o novo coronavírus, utilizando as primeiras 135.700 doses da vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer. Vamos falar sobre esse assunto, é o nosso primeiro assunto, e a gente começa com o Divaldo Ceresini. Bem-vindo, Divaldo. Como é que você vê essa notícia aí? Olá, muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui, cada vez mais gente nos assistindo e trocando ideias sobre os assuntos que a gente trata aqui. Eu vejo com muito bons olhos sempre esse avanço que a gente tem no processo de vacinação, né, cada vez chegando mais vacinas, agora veio a da Pfizer para reforçar, e é muito importante, que nós sempre dissemos, né, é muito importante nós termos mais vacinas, mais imunizantes à disposição, porque com isso a gente aumenta a capacidade de vacinar a população. Nós temos enfrentado, embora nós tenhamos aumentado nesses últimos tempos bastante o ritmo da vacinação, quanto mais laboratórios nós estivermos produzindo, maior é a capacidade que nós teremos de ter vacinas e colocá-las no braço do povo. Então, é muito importante, sim, a chegada dessas vacinas, e muitas outras da Pfizer também estão por chegar, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, seja bem-vindo. Como é que você vê? O estado de São Paulo está avançando aí nas questões das vacinas, e a tão sonhada vacina da Pfizer chegou, né? O Brasil avança, né? Nós atingimos mais de 50 milhões de vacinados, e para cair aquela narrativa sobre o tempo, não quis comprar vacina, o Brasil já empata com o Reino Unido, que foi o primeiro país do mundo a começar a vacinar. Ou seja, em 3 meses que nós precisamos aí, o Brasil já supera o país que foi o primeiro país que começou a vacinar. Estamos entre os 5 que mais vacina no mundo, isso é muito bom. E a vacina, ela é um imunizante importante para o Covid, mas tem números que chamam a atenção da gente, que eu acho que a gente tem a obrigação de falar aqui. Por mais triste que sejam as mortes, que a gente sabe tudo, ainda mais quem já perdeu um ente querido, não só com o Covid, o índice de casos de coronavírus e o índice de morte não chegou a 3% no Brasil. E eu quero lembrar aqui que muitos cientistas, lá no primeiro mês da pandemia, dizia que dificilmente o coronavírus ia matar mais do que 3,5% da população. E quando você pega por estado, você vai lá no site vacinabrasil.org, você vê que o índice está sempre entre 2,5% a 3%. Ou seja, eu acho que o tempo vai mostrar muita coisa para nós. Inclusive que dessas 400 mil mortes, nem todas foram pelo Covid. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, bem-vinda aqui. Vamos comentar, então, o assunto das vacinas no estado de São Paulo, a vacina da Pfizer que chegou. Aline, com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui. É importante esse espaço de diálogo respeitoso, científico, educado. A notícia diz que é vacinação na capital, né? Então, a Pfizer chegou na cidade de São Paulo, tão somente, e vai vir uma outra remessa para vacinação lá da população de São Paulo. Ainda não é para o estado de São Paulo, e também a gente não vê essa vacinação da Pfizer no Brasil, né? Nós estaríamos felizes, dando uma notícia aqui muito animadora, se estivéssemos com vacinação, uma oferta de 3 vacinas, né? No caso aí, a Pfizer chegando, se fosse em todo o Brasil, mas não. E vamos poder aqui, de fato, celebrar quando a gente estiver vacinando 50% da população. A gente nem alcançou 16%. Então, é importante correr com a vacinação, ter uma oferta maior, porque tem países que tinham uma oferta de 5 vacinas, nós estamos aqui só 2, né? Agora a terceira. E, principalmente, mesmo após a vacinação, o pessoal saiu ontem na Folha de que a pessoa vacinada, ela pode continuar transmitindo o vírus, carregando ali o vírus, e também ela pode contrair, só que aí
cada organismo reage de um jeito e também pode ou não ter percentuais de contágio. Então, assim, não estamos ainda no mundo ideal, é para continuar tendo cuidado, a gente não pode ter aquela sensação de que está tudo bem, ainda não está. Muito bem, Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, vamos lá, com você. Gostaria de pontuar só que, independente dela chegar aqui a Presidente Prudente ou a Rosana, que é a ponta do Estado, né, a vacina da Pfizer, nós temos uma quantidade de vacinas que vai ser utilizada pela população. E se não for a da Pfizer que vem para cá, em vez delas de ser utilizada, por exemplo, a vacina do Butantan lá em São Paulo para imunizar essas pessoas, ela pode ser distribuída para outras localidades. É importante também a gente lembrar que a vacina da Pfizer ela tem uma logística um pouco mais complicada, que exige mais agilidade na sua distribuição e aplicação. Então, ainda que ela fique só na capital, é positivo, porque outras vacinas podem ser distribuídas para o interior. E é bem lembrado, né, a minimização que alguns fizeram em relação ao potencial da pandemia lá no começo. O Osmar Terra, por exemplo, dizia que na pandemia inteira nós teríamos 2.000 mortos. Isso prevaleceu na opinião de muitos políticos durante um bom tempo, infelizmente. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda notícia de hoje, desse primeiro bloco aqui do Entre Linhas. Olha, a CPI da Covid. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, disse ontem na CPI da Covid que deixou o cargo diante do desejo do governo de, entre aspas, ampliação do uso da cloroquina para tratar pacientes com a doença. Teich afirmou ainda que percebeu que não teria autonomia para atuar à frente da pasta. Nelson Teich ficou apenas 28 dias à frente do Ministério da Saúde. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Eu achei muito interessante o depoimento ontem do ministro e, mais uma vez, foi um tiro no pé daqueles que querem essa CPI para tentar culpar apenas o presidente. Quando você tira do contexto político, duas partes me pegou muito interessante. A primeira é que ele fala claramente que os hospitais de campanhas não podiam ser desmontados como foram. A segunda, que atribuir que ele saiu porque ele não teria autonomia, isso é muito comum no meio do sistema político, no meio da organização política. A autonomia é realmente do presidente, é do governador, é do prefeito. É assim que funciona. Se não sabe brincar, não desce para o play. Agora, eu volto a dizer, o discurso vai ficar onde? Vai atribuir o Bolsonaro como culpado porque ele não usou máscara? Vai atribuir ele como culpado porque ele, mais de 10.000 infectologistas, defendiu a utilidade num tratamento preventivo? Porque ele não obrigou ninguém a usar, né? E porque ele liberou bilhões e bilhões de reais para os governadores, que dariam para construir mais de 50.000 leitos de UTI, e os governadores não fizeram isso. É uma CPI de perca de tempo, é uma CPI totalmente fora do time, já que nós passamos por uma pandemia. Se esses nossos políticos estivessem preocupados mesmo com a gente, eles estariam todos focados em atender a população na sua necessidade, não só do Covid, mas tantas outras agora com a economia que vem a conta a gota, muita gente ainda passando dificuldade. Mas ontem foi interessante o discurso dele, quando você tira o balão político das manchetes de fake news que são criadas. Muito bem, agora a gente vai com a Aline Scarelli. Como é que você viu o depoimento do ex-ministro Nelson Teich à CPI da Covid? Gente, olha só, a questão da interpretação das coisas, ela tem muito de carga pessoal, e aí as pessoas já começam a antecipar uma defesa insana do presidente. Por quê, gente? A CPI, ela sim, é importante, não é uma perca de tempo, nem uma perda de tempo, ela é importantíssima. Por quê? O que trouxe à tona essa fala do ministro, né? Lá, o ex-ministro Teich, que, de fato, o presidente ele não se reportava a quem ele deveria se reportar para a questão da condução da pandemia. Pelo contrário, ele utilizava de pessoas que não estavam na linha de frente, que eram oficialmente habilitadas para isso. Por que o presidente faz isso, gente? O presidente ele usa daquilo que é obscuro, daquilo que está embaixo do tapete. Por quê? Usando dessas pessoas, eles não se implicam, não há responsabilização. Por exemplo, quando a gente diz assim, olha, existe um gabinete do ódio. Por quê? Porque é uma coisa paralela, é paramilitar, é suboficial, para não ter responsabilização. Só que está incorreto, tem responsabilização, a CPI vai mostrar. Outra coisa é o que eu disse na fala de ontem, quando ele se alimenta de fontes que não são oficiais,
na cabeça dele não tem responsabilização, e tem. Então, assim, existe pessoas técnicas no Ministério, ele não se utilizou dela, buscou ali influência do Osmar Terra, dos filhos, que não são pessoas habilitadas para isso, e a gente está colhendo o quê? Números de mais de 410 mil mortos. A questão da cloroquina é uma imbecilidade, não tem comprovação. Quem continua batendo nessa tecla está incorreto e está ficando vergonhoso, mancha a história, inclusive, da medicina, é uma vergonha. Muito bem, Edivaldo Ceresini, vamos lá, como é que você viu aí o depoimento do ex-ministro Nelson Teich na CPI? O Teich, ele confirmou exatamente aquilo que já se tinha ideia antes, né? Ele foi nomeado para o cargo, entretanto, ele estaria lá apenas como uma figura, como alguém figurativo. E ele não se submeteu a isso e pediu a exoneração. Ele entendia que não era papel do governo, como realmente não é papel do governo, mudar a bula de remédio. Ele entendeu que não faria sentido fazer utilização como ferramenta pública, né, como política pública, de medicamentos que não têm, não só não tem a eficácia comprovada, como posteriormente ficou comprovado que fazem até mal, que é o caso da cloroquina, hidroxicloroquina, e eu respeito perfeitamente a opinião de quem quiser utilizar isso. Agora não faz efeito. Continuar defendendo isso, como bem disse o senador Otto Alencar, é charlatanismo. O senador, inclusive, que é médico. Tá? E realmente o governador, o prefeito e o presidente têm todo o direito de tirar do cargo aquele que ele nomeou e que não está fazendo aquilo que ele quer. O que não pode é depois fugir da responsabilidade das suas atitudes, como a gente comumente vê esse tipo de político fazer. Então, você quer que siga o caminho errado? Maravilha. Assuma as responsabilidades desse caminho que está seguindo. Não vai depois jogar nas costas do outro, não. Afinal, Teich saiu, Pazuello entrou e nós vimos no que deu. Muito bem, eu vou passar a palavra agora para o Adolfo Padilha. Adolfo pediu a palavra para a sua réplica. Vamos lá, então, com você, Adolfo. Eu acho a irresponsabilidade de alguns aqui chamar de charlatão mais de 10 mil infectologistas. Chamar de charlatão um médico que todos nós conhecemos aqui, onde próximo nós moramos, como o doutor Belmiro Darcy. Chamar de charlatão várias pessoas que fizeram um tratamento, cientificamente ou não, se curaram. É o meu caso, por exemplo. Isso que é charlatão. O que é charlatão? O que é chamar de charlatão? Isso é uma falta de educação. O que é falar de gabinete de ódio? Gabinete de ódio é o que nós vimos ontem. O pessoal da esquerda querendo culpar o Bolsonaro da morte do humorista. Isso que é gabinete do ódio. Eu pergunto aqui para os dois, vocês colocariam o Renan Calheiros para cuidar do dinheiro de vocês? Para dizer que essa CPI é séria? Né? Vocês colocariam ele para cuidar do dinheiro de vocês? Tem que tomar muito cuidado com as palavras aqui. A gente não pode ofender os outros, não. E quem falou de gripezinha, corrigindo aqui, foi o Drauzio Varela, para proteger o ato comercial da Globo no carnaval, dos governadores da Bahia. Ok, Bolsonaro, Padilha. que tu falou em gripezinha, ele trouxe para ele. Para mim será uma gripezinha. Como foi para mim, mesmo eu tendo ficado internado 4 dias. Quem garante que não foi o meu estado de saúde que não me levou para o tubo? Quem garante isso? É muita falta de responsabilidade algumas coisas. Algumas palavras que são colocadas aqui, de boa, Padilha. é muita. A gente fala para muita gente. Ok. Padilha, nós temos 30 segundos para essa réplica, tá? Só para lembrar aí, porque senão eu vou ter que estender o tempo para os outros também, afinal de contas, todo mundo aqui quer o tempo igual. Deixa eu passar a palavra agora para o Divaldo Ceresini, que pediu a palavra, depois a Aline Scarelli. Vamos lá, Divaldo. Esse tipo de reação do grito e da repetição incansável de bobeira é a estratégia de quem não tem o argumento para defender o seu ponto de vista. O charlatanismo, ele se aplica quando você diz o óbvio, ou então quando você tenta convencer alguém sobre o uso de alguma coisa que não tem efeito algum, que é o caso desses remédios. Você faz a pessoa se sentir bem, porque ela está tomando alguma porcaria, e você sai como bonzinho. O efeito de tomar ou de não tomar é a mesma coisa. Eu estou tomando água com gás desde o começo da pandemia e até agora também não fui infectado. Então, água com gás é bom. Toma aí, viu, pessoal? Muito bem, olha, vamos lá. Aline Scarelli trazendo a sua tréplica. Vamos lá, Aline. Pessoal, a última posição com relação à aplicação dessa cloroquina, tanto como tratamento pós-infecção como antes-infecção, é que ela mostrou o quê? Que não existe resposta positiva. Mostra o quê? Que não há atuação do medicamento. Então, essa é uma verdade e não dá para a gente mudar o que é científico para agradar quem defendeu lá atrás esse uso. E teve investimento, inclusive, teve medicamento que foi
tido como vencido, porque não deu tempo de distribuir, e também que bom, né? Porque se distribuísse, talvez teria tido agravamento ainda mais. Agora, gente, não dá para a gente poder. Não dá, o que não dá é para ter uma regra de mundo, uma régua de mundo, para agradar quem não quer ouvir a verdade. Isso não dá. É questão de saúde pública, de pandemia. Não vamos aqui trazer notícia para agradar o ouvido de ninguém. Muito bem, gente, nós estamos no primeiro bloco aqui do Entre Linhas. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já na Prudente News e também na TV Brasileira. É rápido intervalo e já voltamos. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas, o programa que traz os bastidores da notícia. Junto comigo, comentando os assuntos, Adolfo Padilha, Aline Scarelli, Divaldo Ceresini, os nossos comentaristas, que fazem sucesso nas redes sociais, fazem sucesso aqui na Prudente News e também na TV Brasileira com seus comentários. Vamos lá, trazendo uma notícia que está no site UOL, uma notícia de uma decisão sem precedentes do governo de Joe Biden, dos Estados Unidos, que decidiu apoiar a ideia de suspender patentes de vacinas e se aliar aos países emergentes na Organização Mundial do Comércio. A postura reflete uma mudança histórica na postura do governo norte-americano em relação à propriedade intelectual e deixa o Brasil como um dos poucos países do mundo a defender a posição de que patentes não devem ser quebradas. Pois é, estão conversando bastante sobre a questão de quebra de patentes. Ontem nós falamos sobre isso e vamos falar hoje de novo, depois dessa declaração do presidente dos Estados Unidos. A gente começa com Divaldo Ceresini. Antes de ontem, né, nós tratamos desse assunto aqui também no programa, e a quebra de patente nada mais é do que roubar o conhecimento que alguém aplicou para desenvolver uma solução para um problema existente. Tá? É a propriedade intelectual. Como se alguém entrasse fisicamente, vamos dizer, né, na sua casa e roubasse alguma coisa de você. Então, essa atitude do governo Joe Biden, como algumas outras também que ele tem tido, impostos e tudo mais, demonstra o tipo de governo que ele pretende implantar nos Estados Unidos. E nada de um governo bonzinho, de salvador de pobres e oprimidos, não. É um governo sem vergonha, que não respeita as pessoas e não respeita aquilo que as pessoas constroem com o trabalho, com o seu trabalho, com o seu esforço. Nos Estados Unidos, eu espero que tenham a devida retaliação, caso isso vá adiante, em relação a essa atitude, porque é vergonhosa essa atitude de roubar o conhecimento alheio. Muito bem, vamos lá então. Adolfo Padilha, como é que você viu a declaração aí do Joe Biden sobre a quebra de patentes? Não é o termo roubar, né? O termo roubar é um pouco pesado demais. É o termo de tomar para si, concordo com quem estudou, com quem avaliou, mas eu tenho um número aqui que eu gostaria depois de ouvir a opinião do Divaldo. Nós temos menos de 3% dos países pobres tomando vacina, Divaldo. E a Pfizer anunciou em 2021 que a sua estimativa de lucro subiu 73%. Então, como eu disse ontem, eu acho que isso vai ter que acontecer, porque a vacina do coronavírus vai ser uma vacina que, creio eu, que não vai ser só para esse ano que vem. Então, eu acho que vai ter que acontecer essa quebra de patente. Continuo achando que não é o momento. O fato do Biden tomar essa decisão, o Biden é um governo voltado mais para a ideologia da esquerda, que gosta de pegar tudo pronto, que tem solução para tudo e nunca resolve nada. Então, esse é o Biden, né? Os Estados Unidos explodiu em vacinação com o projeto do Trump, não do Biden. Quando o Biden assumiu, os Estados Unidos já vacinavam 1 milhão de pessoas já. Então, essas coisas você não vê na mídia tradicional. Você tem que pesquisar. Mas também você não tem que pesquisar o arquivo vermelho do blog, né? Onde a Joana Kelter, que está aí citada como Bolsonaro vai contra, é uma militante da esquerda doentia. É por aí. A gente está aqui para dar a informação correta. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli falando dos bastidores dessa notícia do Joe Biden, que está a favor da quebra de patentes, né? Como é que você vê isso?
Nós falamos disso na outra fala, e o meu primeiro pensamento foi que talvez não seria uma boa saída, mas depois, lendo mais a respeito, é, essa mercantilização, ela é problemática quando diz respeito a uma pandemia. Então, assim, em tempos normais, sim, a quebra de patente não é correta. Não existe o termo roubo também, que roubo é o uso de violência, né? É o do artigo penal. Agora, assim, esse movimento de quebra de patente, ele está ganhando muito tamanho, muito vulto, porque nós estamos falando de saúde pública e pandemia. Agora, o que está acontecendo, gente? Que esses custos elevados da vacina produzida pelos laboratórios privados ou protegidos por patentes, ele remonta em gastos que talvez os países, igual o dado que o Padilha trouxe, não vão alcançar. Então, a gente prefere que haja uma mortandade do que ter a vida. É sobre esses aspectos que a gente tem que cuidar, que é por isso que a quebra de patente se justifica em tempos excepcionais, porque nós não estamos falando aqui de momentos normais, numa linha tênue, que os países vão investir nos seus países para poder produzir a tecnologia. Não, nós estamos falando que não tem tempo para estudar, não tem tempo para produzir, e quem tem que atender aqueles que não têm. É uma questão humanitária, como eu disse ontem, e essa lógica torna os países reféns. Então, assim, é reféns da indústria. E a gente sabe o que a indústria faz, assim, não é demonizando a indústria, não é isso, mas nesse momento de excepcionalidade, as medidas também elas devem ser diferenciadas. Eu não demonizo quem está agora olhando para isso, não demonizo, tem que ser com cuidado, como eu disse ontem, mas está chegando esse momento. Não dá para polarizar a direita e esquerda de novo, gente, não é essa discussão, não é. Muito bem. Bom, deixa eu passar agora a palavra para o Divaldo Cerezini. Divaldo pediu a palavra, foi citado também aqui com Adolfo Padilha. Vamos ver lá a sua opinião, Divaldo. Pessoal, é importantíssimo a gente explicar uma coisa. A quebra de patente é o seguinte: você foi lá, um advogado, foi lá e construiu uma peça de defesa para um cliente e cobrou alguma coisa para isso. O cliente pega essa peça de defesa dele e não paga para ele e fala: não, obrigado, doutor, eu não vou mais ao seu serviço, entrega para outro advogado, que ele combina um precinho melhor e vai lá e assina e entrega aquilo lá. Isso é furto, vamos dizer, na normativa jurídica e no entendimento popular, roubo de uma propriedade intelectual. A vacina dos países pobres, ela tem que acontecer sim, mas isso não quer dizer que aquele que desenvolveu a solução não deve ser remunerado, gente. Se isso acontecer, quem é que vai querer desenvolver uma vacina para uma próxima pandemia? Se ele sabe que vai ser utilizada essa mesma justificativa para novamente roubar aquilo que ele desenvolveu. Tem que se respeitar a propriedade intelectual, sim. Nós temos que respeitar, porque senão nós não vamos ter a construção de outras soluções no futuro. Então, cabe, se é a situação relativa especificamente aos países pobres, aos países ricos fazer a vaquinha, como já acontece, e distribuir isso para os países pobres. Quantos países pobres já receberam vacinas de combate à Covid? Tem inúmeros exemplos. Muito bem, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra também. 30 segundos para você, Aline. Diferente do que foi dito no comentário, não há essa questão de não proteger a propriedade intelectual, não é isso? O que é a quebra de patente, gente? Ela se refere a uma licença compulsória prevista na Lei de Propriedade Industrial, ou seja, a permissão de comercialização de alguma ideia ou produto. Geralmente ocorre a quebra de patente quando excede esses direitos decorrentes da forma abusiva. E no Brasil, há uma crítica grande porque nós aqui temos um prazo muito grande de licença compulsória. É sobre isso. Então, possivelmente, até a legislação vai mudar, porque no Brasil é muito estanque. Então, é um obstáculo muito grande. Ontem foi muito discutido isso no Jornal da Cultura, eu não consegui pegar tudo, mas o que eu li na lei agora é que é muito grande esse prazo. A gente vai ter modificações a partir daí, sim. Muito bem. Adolfo Padilha também pediu a palavra. Adolfo, com você para a gente fechar esse assunto agora. Não, tirando a emoção do Divaldo aí, eu entendo o que ele quer dizer, sim, sobre a proteção intelectual, mas eu pondo um pouquinho de pimenta, tem um arquipélago na África, chama Seychelles, eu acho que 100 mil habitantes, é o arquipélago que mais vacinou e hoje está bloqueado de novo porque aumentou o surto de coronavírus, e é uma ilha. Então é bom a gente refletir sobre isso. É uma ilha e aumentou o surto de coronavírus mesmo com a população vacinada. Então, o desenvolvimento da vacina, ela não acabou ainda. Ela tem que melhorar muito para ter realmente a cura que a gente espera.
Muito bem, nós vamos para a última notícia de hoje. Eu acho que essa notícia deve pegar fogo aqui. Olha, o estado de São Paulo voltou a apresentar um crescimento na média diária de novos casos de Covid-19, depois de apenas uma semana de queda. O índice relativo às internações estabilizou e o de óbitos teve uma leve queda, com uma reestruturação do plano de São Paulo marcada para esta semana. O governo João Dória não descarta maior flexibilização. Muito bem, vamos lá, para comentar esse assunto, Aline Scarelli, como é que é isso? Aumento de casos e flexibilização? Parece que o João Dória mudou completamente a postura. É difícil, gente, porque nós temos uma monitoração que ela é do estado de São Paulo, a gente não tem uma monitoração que ela é nacional, o que tem é um consórcio de imprensa que todo dia traz notícia para a gente sobre índice, média móvel. Agora, é óbvio, isso não é... É complicado, porque assim, começou a liberar de novo o retorno das atividades e as pessoas também acabam tendo mais liberdade, né? E aumentou, sim, o número de internações. Isso seria decorrência lógica, porque aumentou ali a atividade. Agora, o que faz o gestor público quando se depara com necessidade de voltar às atividades e, ao mesmo tempo, um pouquinho da curva aumentou, né? O que faz? É uma decisão muito difícil. Eu não queria estar na pele, nesse momento, de quem é gestor público. O que ele precisa fazer é remediar. Se, de repente, aumento da atividade, retorno das atividades, pessoas circulando, remonta em mais contágio e índice de internação, vai ter que retroceder. A decisão está na mão deles. Como remediar? Alguém tem a solução pronta? Remediar seria a vacinação em 70% da população. Então, a gente também não tem isso. É decisão difícil e cada um que sou cada um. Não poderíamos nunca estar polarizando, gente. É isso que eu queria dizer. A gente, desde o começo da pandemia, polarizou muito essa discussão, que o governo A, governo B. É isso que está incorreto, que deixou as pessoas tão cansadas, sabe? A minha questão aqui, inclusive vou passar para o Adolfo Padilha agora. Adolfo, é em relação a uma mudança de postura do governo do Estado, né, que vinha defendendo a ciência e o fechamento do comércio como essa solução da ciência para o caso. E agora vem mantendo uma postura um pouco diferente. Dá para se entender, né, que o comércio precisa abrir, enfim. Mas você acha que houve uma mudança de postura por conta da pressão que o governo tem sentido? Não, eu acho que a demonstração mais clara, que a pergunta não é o que faz, viu, Aline? É a gente perguntar para ele por que ele não fez. Daí a demonstração dele no sentido de que, quando aumenta o índice e ainda vai flexibilizar, que o lockdown louco que o governador aplicou em São Paulo não deu resultado nenhum. Não adianta, não deu resultado, porque não conseguiu fechar tudo, não parou tudo, cientificamente não se comprova que isso funciona. Então, a pergunta é assim, por que não fez? Volto a dizer aqui, o dinheiro que foi repassado, a matemática do vírus, ontem eu li um texto muito interessante, bem rapidinho, Eudes. Ia contaminar todo mundo, o lockdown era necessário para criar estrutura, para a estrutura atender, porque o vírus tem cura. Então, contaminou um monte de gente, o lockdown não criou estrutura e tem um monte de gente contaminada, por isso que dá o colapso. Então é simples, entender? Não seguiu ciência, seguiu interesse político e, quiçá, interesse financeiro, que logo, logo a gente vai descobrir. Em breve a gente vai descobrir. Muito bem, Edivaldo Ceresini, comentando esse assunto aí, a maior flexibilização no estado de São Paulo, prevista aí para a próxima sexta-feira. Edivaldo, o lockdown era para preparar a estrutura hospitalar, enfim, a gente não vê nenhum movimento nesse sentido, né? O que você acha dessa possível flexibilização ainda maior do governo do estado? Lockdown nós tivemos em locais específicos do Brasil, né? Nós tivemos lá em Chapecó, nós tivemos em Araraquara e algumas outras cidades, que foi quando parou tudo, parou a cidade inteira e ninguém podia sair de casa. Isso, por consequência, deu um efeito positivo na redução do contágio e nos demais pontos da cadeia aí de contaminação e evolução da doença, tá? Agora, o que foi feito na grande parte do Brasil, no estado de São Paulo, foi simplesmente atrapalhar a vida das pessoas. Você restringe o exercício da atividade econômica em relação à quantidade de horário, por consequência, você concentra a quantidade de pessoas em determinados horários e favorece a propagação do vírus. Esse tipo de medida idiota tem sido tomada desde o começo da pandemia e, pelo visto, não vai ser mudado. O governador vai continuar cometendo esse erro, tá?
Eu continuo a defender que nós não devemos concentrar as pessoas. Nós devemos ampliar o horário de funcionamento das empresas, exigir que elas atendam as pessoas sem concentração de gente, com horário agendado, com redução da capacidade de atendimento, mas jamais restringir horário, porque isso só acaba por concentrar a quantidade de pessoas nos locais e, por consequência, facilitar a disseminação do vírus. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto, Aline Scarelli, que pediu a palavra aí para sua réplica. Aline, 30 segundos para você. É isso aí, meu comentário foi com relação a não querer aqui demonizar o governador que teve plano, que teve gente ali muito capacitada para poder estruturar. Não é sobre isso que eu iria me propor aqui. O que tem de notícia que é verdadeira é que o próprio coordenador executivo lá do Centro de Contingência de São Paulo, ele disse, olha, esses dados não indicam que haja necessidade de fazer qualquer retrocesso no plano. Então, assim, agora que pode estar retomando, que vai ter flexibilização e restrição, a gente vai arregaçar. Então, vamos ter bastante coerência no que a gente se coloca aqui. Se tem a possibilidade de retomar e os dados atuais não remontam em retrocesso do plano, por que não, gente? Sei lá. O que a gente busca, afinal? Quer voltar ou não às atividades? Muito bem, gente. Olha, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer aqui o Adolfo Padilha, a Aline Scarelli e também o Divaldo Cerezini pela participação de vocês, os comentários nas principais notícias do dia. Grande abraço para todo mundo. Continue aqui na Prudente News e também na TV Brasileira. Valeu.